Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o vídeo hoje super especial, comemorativo de 700 mil inscritos, isso mesmo. Nossa família já tem mais de 700 mil pessoas e é importante que nós continuemos esse trabalho de divulgar saúde, qualidade de vida, longevidade ao máximo de pessoas possível. E vamos chegar com certeza a mais de 1 milhão antes do final do ano, com a ajuda de vocês. E nesse vídeo especial eu resolvi falar sobre farinhas, diferentes tipos de farinhas. Estamos cada vez mais cientes, graças a Deus, que a farinha de trigo não é um alimento saudável. Ela tem vários problemas, alta concentração de carboidrato, alto índice glicêmico, também a presença de glúten, que é uma proteína inflamatória muito complicada. E não somente para celíacos, tá? É preciso deixar isso muito claro. O glúten não é só complicado para quem tem doença celíaca, pessoas que têm quadros inflamatórios, têm problemas com glúten. Meu caso, por exemplo, eu não tenho doença celíaca, mas se eu comer farinha de trigo, eu tenho gastrite na hora. Eu custei a descobrir que a minha gastrite era devido ao glúten. E muitas pessoas com doenças inflamatórias também não sabem disso. Quando cortam o glúten, de repente melhoram. Então as pessoas querem alternativas. Olha, Márcio, eu preciso, gosto de um pãozinho, de um bolo, de uma sobremesa, de uma rosca que tem farinha. E qual farinha que eu vou utilizar se eu não utilizar a farinha de trigo? Então eu trouxe para você aqui as principais que você encontra com facilidade aí no supermercado. É claro que existem outras, né? Hoje em dia as possibilidades são enormes, mas esses aqui têm um valor ali razoável e você encontra na maioria dos supermercados. Não é inscrito no canal? Inscreva-se. Está esperando o quê? Não paga nada de graça. Basta clicar aqui em assinar canal. Não deixe também de compartilhar esse vídeo e, claro, dar um like, dar um joinha nesse vídeo, que é muito importante para o nosso trabalho. Bom, conforme nós falamos, alternativas importantes à farinha de trigo, que não é nada interessante para a sua saúde, podem ser várias. E aí é preciso você ficar muito atento na qualidade do produto que você está consumindo e também qual o melhor produto. Então eu elenquei aqui, do pior para o melhor, as farinhas que você pode estar utilizando. Talvez a mais indicada, e aí é muito triste isso, a mais indicada por muitos profissionais de saúde é a farinha de trigo integral, tá bom? A farinha de trigo integral, ela é farinha de trigo da mesma forma. O que é a farinha integral? É você pegar o grão do trigo e moer sem retirar a casca. E aí muitos profissionais orientam pacientes que querem emagrecer ou pacientes diabéticos que o integral, a base de farinha integral, você pode comer, porque o pico glicêmico é mais baixo. De fato, o pico glicêmico é mais baixo, mas é muito pouco mais baixo, ele continua sendo um pico glicêmico altíssimo. É a mesma coisa de você trocar o horroroso pelo horrível. Você não está ganhando nada se o seu problema é diabetes, se você quer emagrecer. E de quebra, você leva para casa antinutrientes, porque todos os grãos integrais possuem essas substâncias conhecidas como antinutrientes, principalmente os fitatos, que prejudicam ali a absorção de uma série de minerais, prejudicam a absorção de cálcio, de ferro, de fósforo, de magnésio. Então, definitivamente, não é uma boa troca você trocar ali o biscoito pelo biscoito integral, a bolacha pela bolacha integral, a torrada pela torrada integral, o macarrão integral. Você não está fazendo nenhuma vantagem se o seu objetivo é emagrecer, se o seu objetivo é perder gordura, se o seu objetivo é correr do glúten. Porque a farinha de trigo integral, sim, ela tem glúten, tanto quanto a farinha refinada. Então, definitivamente, eu não recomendo essa substituição da farinha refinada de trigo pela farinha integral. Não tem nada de mais saudável, tá, pessoal? Depois vem outra alternativa, se você não consegue ficar sem esses alimentos que levam farinha, que é o farelo ou a farinha ou farelo de arroz. No supermercado você já tem opções aí de macarrão à base de farinha de arroz. Qual a vantagem da farinha de arroz? Não possuir glúten. Então, se a sua estratégia é fugir do glúten, é não consumir glúten, a farinha de arroz pode ser uma alternativa interessante, porque é um preço acessível, é um produto barato
e que você pode fazer ali seus pães, seus bolos, seu macarrão, sua massa com essa farinha. Mas é alto índice glicêmico, assim como o trigo. Arroz, pessoal, é carboidrato puro, é amido puro. Então ela tem um altíssimo índice glicêmico. Se você está trocando a farinha de trigo pela farinha de arroz no intuito de emagrecer, no intuito de perder gordura, esqueça, você está trocando 6 por meia dúzia. Volto a insistir, tem a vantagem de não possuir glúten, essa proteína inflamatória. Depois nós temos a opção aqui da farinha de aveia. A farinha de aveia, ela tem algumas vantagens com relação à farinha de trigo. Primeiro, ela possui mais proteínas, ela é uma substância mais rica, tem mais minerais, mas também tem muito carboidrato. Farinha de aveia tem muito carboidrato. A aveia é um grão e grão possui muito amido. Então, de novo, se a sua intenção é perder gordura, é emagrecer, se você é diabético, não é uma boa alternativa. Qual a vantagem da farinha de aveia? Primeiro, ela não, em tese, ela não tem glúten. E aí é preciso que você fique muito atento. Porque essa mesma aqui, esse fornecedor deixou muito claro aqui, ó, contém glúten. Apesar do grão da aveia não possuir glúten, ela é transportada, armazenada, moída, muitas vezes junto com a farinha de trigo. Então acaba acontecendo um processo conhecido como contaminação cruzada. E a aveia se contamina com glúten. Então é importante, quando você for comprar a sua farinha de aveia, se você for utilizá-la, que você escolha a farinha de trigo sem glúten. Existe no supermercado, é um pouquinho mais caro, mas você encontra até com uma certa facilidade. Outra vantagem da aveia é que ela possui beta-glucana. O que é a beta-glucana? É uma substância que já se demonstrou que melhora a sua sensibilidade à insulina. Então aquela resistência à insulina, que é o caso do diabetes, que é o caso das pessoas obesas, ela diminui. Então já se demonstrou esse fator positivo. Mas na minha opinião, esse fator positivo acaba sendo contrabalançado pelo alto teor de amido da aveia. Então ele melhora a sensibilidade à insulina, mas tem muito amido, muito carboidrato, uma coisa acaba fechando com a outra. E um problema da aveia, assim como o trigo, assim como todos os grãos, são os antinutrientes. Então a aveia, além dos fitatos, ela também possui avenina. A avenina é uma proteína, assim como o glúten, complicada para o seu intestino. Ela aumenta a sua permeabilidade do seu intestino, deixa passar substâncias inflamatórias e acaba gerando aquele processo inflamatório subclínico que nós já falamos aqui no canal, gera uma série de doenças. E além da avenina, ela também tem lectinas, que também tem esse problema de aumentar essa permeabilidade intestinal. Então, se você vai utilizar a aveia, se é a sua estratégia, por exemplo, as pessoas que querem ganhar massa muscular, usam muito a aveia. Eu recomendo que você não faça o uso todos os dias, exatamente por esses fatores inflamatórios. Então, se você consumir ali duas vezes na semana, você não vai ter tanto problema. Desde que você não seja diabético, desde que você não queira emagrecer, você pode utilizar ali volta e meia. É um produto barato, você pode usar aí dentro dessa estratégia. Mas eu não recomendaria a maioria das pessoas nenhuma dessas três farinhas, exatamente pela alta concentração de carboidrato. Agora já vem as farinhas que eu já começo a recomendar. E a primeira delas é a farinha de coco. A farinha de coco, aí começa também, infelizmente, o preço começa a ficar mais alto, começa a subir o preço. Infelizmente, pessoal, as coisas melhores, as coisas de melhor qualidade, infelizmente, são mais caras. A farinha de coco é muito interessante, o coco é uma fruta interessante, muito rica ali em fibras, rica em proteínas, rica em minerais, muito essenciais à nossa saúde, e também rica em triglicéridos de cadeia média, principalmente o ácido láurico, não só o ácido láurico, mas o capro, caprílico, capróico. Esses triglicéridos de cadeia média são gorduras boas, energéticas, termogênicas, que nos dão energia e não conseguem ser armazenadas no corpo. Então elas não engordam no sentido de armazenamento de gordura e geram muita energia. Então muito interessante o uso da farinha de coco. É claro que quando você transforma o coco em farinha, isso vale para todas as farinhas que nós estamos falando aqui,
muitos dos nutrientes se perdem, porque é um processamento do alimento. Você pega o coco, ele é processado na forma de farinha. Não é um alimento ultraprocessado, mas é processado, então muito se perde. Mas o coco, a farinha de coco, é sim interessante se você não consegue ficar sem esses alimentos à base de farinha. Tem o ponto negativo que muitas pessoas reclamam, o gosto forte do coco, assim como acontece com o óleo de coco. Então, se você não quer aquele sabor acentuado do coco na sua receita, pode ser que essa farinha não seja tão interessante, porque o gosto do coco é muito marcante. Mas uma boa alternativa eu recomendaria. Depois nós temos aqui outra alternativa muito interessante, que é a farinha de linhaça. E aí eu trouxe aqui para vocês uma farinha de linhaça dourada. A farinha de linhaça, a linhaça já é um alimento com gorduras boas, principalmente o ALA, né, o ácido alfa-linolênico. O que é o ácido alfa-linolênico? Ele no nosso corpo, ele é transformado nos ômegas 3, principalmente o eicosa pentaenoico e o docosa hexenoico. Esses ômegas são essenciais na cascata anti-inflamatória do nosso corpo. É preciso deixar muito claro que essa transformação do ALA no nosso corpo, ela é muito pequena. Então, se você quer se suprir de ômega 3, eu recomendo o óleo de peixe. E aí os veganos, os vegetarianos usam muito a linhaça para esse fim de produção de ômega 3, mas infelizmente as nossas enzimas têm uma capacidade muito pequena de fazer essa transformação, mas é melhor do que nada. A linhaça também muitas proteínas, muitos minerais, muitas vitaminas, principalmente as lipossolúveis A, D, E e K. Então, muito interessante o uso da linhaça. É um produto mais caro, né? Aquele velho problema. É um produto de qualidade melhor, mas é um produto mais caro. Não deixa tanto gosto assim nas receitas, então pode ser utilizado com tranquilidade para esse fim de massas, pães e bolos. Finalmente, talvez a minha favorita é a farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa, muito cara, infelizmente, é um produto bem caro, mas a amêndoa é um alimento muito denso, muito rico, possui também as vitaminas lipossolúveis, muitos minerais, muita proteína, pouco carboidrato, né? Isso vale para a linhaça também, pouco carboidrato. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Se você utiliza a farinha com menos carboidrato, você pode ali comer com mais tranquilidade. Veja bem, comer com mais tranquilidade não quer dizer se empanturrar. Isso precisa ficar muito claro nesse vídeo. As pessoas acham que estão fazendo um bolo, por exemplo, com farinha de amêndoa e acham que pode comer o bolo inteiro. Já que a farinha de amêndoa não engorda, não estou usando farinha de trigo. Não é bem assim, tá? Não é porque tem menos carboidrato, que é mais saudável, que é melhor para você, que você pode enfiar o pé na jaca. É preciso que você coma tanto quanto se fosse comer um bolo com farinha de trigo, com moderação, principalmente se a sua intenção é emagrecer. Então a farinha de amêndoas é sim interessante, preço muito caro, como eu disse. E aí vem a pergunta, qual farinha que eu utilizo, qual que eu uso, qual será? Bom, na verdade eu não utilizo nenhuma, porque eu evito alimentos à base de farinha, massas, pães, bolos, muito raramente eu consumo, muito raramente, porque eu prefiro alimentos mais densos, alimentos mais robustos, mais nutritivos. E essas farinhas são alimentos processados, elas sofrem um processo de processamento. Então, eu prefiro comer a linhaça inteira, integral, do que a linhaça em farinha. Eu prefiro comer a amêndoa mesmo eu como todos os dias. Prefiro a amêndoa do que a farinha de amêndoa. Então, eu opto em alimentos mais integrais, mais nutritivos. Mas se você não fica sem massas, pães, bolos, macarrão, tá aí alternativas interessantes para você fazer as suas receitas mais saudáveis, mais nutritivas e mais saborosas. E você? Qual farinha você utiliza? Eu quero que você comente aí na descrição do vídeo qual é a farinha que você utiliza e por quê. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de compartilhar e eu espero vocês na nossa próxima conversa. Até lá, pessoal!